sentar, por favor. Declaro aberta a sessão pleno de processos eletrônicos do dia 23 de julho de 2026. Palavra com a senhora secretária. Tribunal Marítimo, Tribunal Pleno. Pauta da sessão do dia 23 de julho de 2026. Recurso ordinário. Processo número 22 de 2026. Recorrentes: Carla Alessandra Moreira Ramalho e Marina X Limitada. Advogado Toivo Perassoli Neto. Recorrida Procuradoria Especial da Marinha. Desembargador relator Sérgio de Moura. Desembargador revisor Átila Lancuri. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor futuro presidente, excelentíssimos senhores desembargadores. Só um instante. Trata-se de recurso ordinário protocolado tempestivamente em 28 de abril de 2026, por Carla Alessandra Moreira Ramalho e Marina X Limitada, através de ilustre advogado regularmente constituído, Dr. Ivo Perassoli Neto, contra o acordo unânime prolatado pela primeira turma nos autos do processo 37822 de 24, cuja ementa foi publicada em 8 de maio de 2026, que as condenaram à pena de repreensão e multa de 3.000 FIR a cada uma e ao pagamento das custas processuais. Preparo devidamente realizado. Pelo presente, requereram as recorrentes, em síntese, a reforma do acórdão para absolvição das recorrentes. Em sede de recurso, alegaram que a defesa não pode exercer o seu direito de defesa, já que a esposa da vítima não foi ouvida em juízo, sendo seu depoimento prestado somente em fase de inquérito e usado para embasar uma decisão de caráter condenatório, pois não existiria no processo qualquer outra prova nesse sentido e que o depoimento da vítima teria sido isolado do conjunto probatório, não podendo ser confirmado em juízo, motivo insuficiente para embasar suas condenações. Seria imprescindível a demonstração inequívoca da autoria e materialidade em respeito ao princípio da presunção de inocência, conforme disposto no artigo 5º, 57 da Constituição Federal. A materialidade do dano estaria demonstrada, mas a autoria sustentada apenas pelo depoimento contraditório da vítima. Seria divergente das imagens fornecidas, insuficientes para embasar a decisão, não havendo nos autos outros elementos probatórios, como testemunhas presenciais ou laudos que vinculariam as representadas de forma inequívoca, de maneira exorbitante, sem qualquer lógica, exclusivamente no depoimento da vítima, este maculado por contradições relevantes, tais como a vítima ter alugado o jet ski de Samuel de Souza Júnior e o local de guarda do jet ski ser responsabilizado. Estou falando de jet ski porque é como foi mencionado no processo, ao invés de usar o termo correto moto aquática. Jet ski ser responsabilizado. A vítima ter pago diretamente para Samuel de Souza Júnior e o local de guarda e a proprietária serem responsabilizados. A vítima, conforme as imagens, não retirou o jet ski da Marina X, mas no depoimento da esposa da vítima, mesmo indicou que retirou o jet ski da Marina X. A não existência do contrato de aluguel ou de depósito na conta de Carla Alessandra Moreira Ramalho ou na conta da empresa Marina X, e o depoimento de Samuel de Souza Júnior sequer foi mencionado, como as imagens de circuito interno de TV. Insurgiram-se também pela desproporcionalidade da aplicação das multas, visto que o critério adotado para a aplicação da multa estaria em desacordo com os poderes aquisitivo das pares, notando-se a falta de critério na aplicação da multa, já que quem teria vontade de praticar um fato também não pode ser igualado ao que teria agido por negligência, ficando totalmente desproporcional o critério adotado, punindo Carla Alessandra Moreira Ramalho e Marina
X Limitada 10 vezes a mais a que teria tido o dolo, segundo a decisão, sendo fundamental respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a fixação da multa. A douta Procuradoria Especial da Marinha, em suas contrarrazões, alegou que, a seguir, a decisão recorrida apreciou com precisão e aderência normativa todos os fatos e elementos probatórios constantes dos autos, concluindo acertadamente pela responsabilidade das recorrentes em razão da conduta negligente caracterizada pela falha no dever de guarda, fiscalização e controle da embarcação em afronta às normas de segurança da navegação previstas na Norman 211 DPC. Restando comprovado que a moto aquática pertencente a Carla Alessandra Moreira Ramalho encontrava-se sob a guarda da Marina X e foi disponibilizada à vítima por empregado vinculado ao estabelecimento, uniformizado em horário de expediente, circunstância que evidencia a utilização da estrutura empresarial da Marina para a realização da entrega da embarcação. Contexto que atrai de forma inequívoca a responsabilidade das recorrentes, especialmente diante da ausência de qualquer verificação acerca da habilitação do condutor, exigência expressamente prevista na regulamentação da autoridade marítima. A alegação da inexistência de contrato formal de locação ou de pagamento realizado diretamente à Marina não possui o condão de afastar a responsabilidade reconhecida no acórdão recorrido. Ao contrário, evidencia justamente a ausência de controle e fiscalização sobre a utilização da embarcação, circunstância que reforça a negligência atribuída às recorrentes. A tentativa de atribuir integralmente a responsabilidade ao representado Samuel de Souza Júnior não afasta a corresponsabilidade da proprietária da embarcação e da Marina. Mesmo que o empregado tenha realizado diretamente a entrega da moto aquática à vítima, tal fato ocorreu no exercício de suas funções e utilizando-se da estrutura empresarial da Marina, circunstância que demonstrou evidente falha na fiscalização e na guarda por parte das recorrentes. A jurisprudência marítima é firme no sentido de que o proprietário da embarcação e o estabelecimento responsável por sua guarda possuem dever permanente de vigilância e controle, especialmente contra a entrega da embarcação a terceiros sem habilitação. A inexistência de provas da participação das recorrentes não se sustenta, pois a decisão recorrida não se fundamentou exclusivamente no depoimento da esposa da vítima, mas no conjunto harmônico dos elementos constantes dos autos, incluindo os depoimentos colhidos no inquérito, a dinâmica dos fatos e a própria admissão de que a embarcação foi retirada das dependências da Marina X por empregado da empresa, inexistindo qualquer elemento capaz de demonstrar ruptura do vínculo entre a atuação do empregado e as atividades da Marina. A alegação de que a defesa não pôde exercer plenamente o contraditório em razão da ausência de oitiva judicial da esposa da vítima também não assiste à razão. O processo perante o Tribunal Marítimo possui natureza administrativa especial, plenamente admissível a utilização dos elementos produzidos no inquérito administrativo sobre acidente e fatos da navegação, sobretudo quando... Só um instante. Sobretudo quando submetidos ao contraditório e à ampla defesa durante a instrução processual. Além disso, as recorrentes tiveram plena oportunidade de impugnar o referido depoimento e produzir provas em sentido contrário, o que efetivamente ocorreu. Portanto, as supostas contradições apontadas no recurso mostram-se irrelevantes para descaracterizar a responsabilidade reconhecida no acórdão. O fato do pagamento ter sido realizado diretamente a Samuel de Souza Júnior, ou da inexistência de contrato formal de locação em nome de Marina X ou de Carla Alessandra Moreira Ramalho, não afasta a conclusão de que a embarcação foi disponibilizada por intermédio da estrutura da Marina e sob a esfera de vigilância de sua proprietária. Improcede também a alegação de que as imagens do circuito interno afastariam a responsabilidade das recorrentes. Ainda que a vítima não tenha retirado diretamente a embarcação no interior da Marina, permanece incontroverso que a moto aquática estava sob guarda da Marina X e foi disponibilizada por empregado vinculado ao estabelecimento.
Quanto à alegação de aplicação desproporcional da multa, verifica-se que a penalidade foi fixada dentro dos limites legais e observando os critérios da gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica das representadas. As penalidades aplicadas a Carla Alessandra Moreira Ramalho e à Marina X decorrem da posição de maior responsabilidade que ocupavam na cadeia de custódia e fiscalização da embarcação, especialmente por se tratar da proprietária da moto aquática e do estabelecimento incumbido de zelar pela segurança da navegação. A conduta atribuída às recorrentes revelou-se determinante para a ocorrência do evento fatal. Ressaltando que o acidente culminou na morte de condutor não habilitado, circunstância diretamente relacionada à indevida entrega da moto aquática sem qualquer fiscalização ou cautela mínima exigida pela regulamentação marítima. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Denise Forte. Senhor presidente, senhores desembargadores, trata-se de contrarrazões ao recurso ordinário opostos pela defesa das representadas Carla Alessandra Moreira Ramalho e Marina X Limitada. As recorrentes sustentam, em síntese, a inexistência de provas aptas a demonstrar suas responsabilidades pelo evento, afirmando que a entrega da moto aquática teria ocorrido exclusivamente por iniciativa do também representado Samuel de Souza Júnior, sem qualquer participação ou culpa da proprietária da embarcação ou da Marina X. Alegam ainda violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da utilização do depoimento da esposa da vítima, bem como a desproporcionalidade da penalidade aplicada. As alegações, contudo, não merecem acolhimento. A decisão recorrida apreciou de forma criteriosa, em estrita observância à legislação aplicável, todos os fatos e elementos probatórios constantes dos autos, concluindo acertadamente pela responsabilidade das recorrentes, em razão da conduta negligente, caracterizada pela inobservância dos deveres de guarda, fiscalização e controle da embarcação, em afronta às normas de segurança da navegação previstas na norma 211 DPC. Com efeito, restou amplamente demonstrado que a moto aquática de propriedade da senhora Carla Alessandra Moreira Ramalho encontrava-se sob a guarda da Marina X e foi disponibilizada à vítima por empregado vinculado ao estabelecimento, uniformizado e em pleno horário de expediente. Tal circunstância evidencia que a entrega da embarcação ocorreu mediante a utilização da estrutura operacional da Marinha, atraindo de forma inequívoca a responsabilidade da proprietária da embarcação e do estabelecimento responsável por sua guarda. Mostra-se igualmente incontroverso que a embarcação foi entregue sem qualquer verificação acerca da habilitação do condutor, exigência expressamente imposta pela regulamentação da autoridade marítima, circunstância que evidenciou manifesta negligência das recorrentes no cumprimento de seus deveres legais de vigilância e controle. A alegação de inexistência de contrato formal de locação ou de pagamento realizado diretamente à Marina não possui aptidão para afastar a responsabilidade reconhecida no acórdão recorrido. Ao revés, tais circunstâncias evidenciam justamente a deficiência dos mecanismos de controle sobre a utilização da embarcação, permitindo que bem sob sua guarda fosse disponibilizado a terceiro sem qualquer procedimento formal, fiscalização ou observância das normas de segurança, o que reforça a negligência atribuída às recorrentes. Também não merece prosperar a tentativa de atribuir exclusivamente ao representado Samuel de Souza Júnior a responsabilidade pelo ocorrido, ainda que tenha sido ele quem realizou materialmente a entrega da moto aquática. Tal conduta ocorreu no exercício de suas funções e mediante utilização da estrutura empresarial da Marina,
circunstância que revela inequívoca falha na fiscalização por parte da proprietária da embarcação e do estabelecimento responsável por sua guarda. Nesse contexto, correta a conclusão do acórdão recorrido ao reconhecer a responsabilidade dos recorrentes, uma vez que a proprietária da embarcação e o estabelecimento, incumbido de sua guarda, possui dever permanente de vigilância e controle, especialmente para impedir a entrega da embarcação à pessoa desprovida de habilitação exigida pela autoridade marítima. Igualmente procede a alegação de ausência de provas quanto à participação das recorrentes. A decisão recorrida não se fundamentou exclusivamente no depoimento da esposa da vítima, mas no conjunto harmônico e convergente dos elementos probatórios produzido ao longo da instrução, compreendendo os depoimentos colhidos no inquérito, a dinâmica do acidente e a própria admissão de que a embarcação foi retirada na esfera da guarda da Marina X por empregado vinculado ao estabelecimento. Não há, ademais, qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a atuação do empregado tenha ocorrido à margem de suas atribuições ou em desconformidade com as atividades desenvolvidas pela Marina, inexistindo fato capaz de romper o nexo entre sua conduta e a responsabilidade das recorrentes. Quanto à alegação de que a defesa não pode exercer plenamente o contraditório em razão da ausência de oitiva judicial da esposa da vítima, também não assiste razão aos recorrentes. O processo perante o Tribunal Marítimo possui natureza administrativa especial, sendo plenamente admissível a utilização dos elementos produzidos no inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação, sobretudo quando submetidos ao contraditório e à ampla defesa durante a instrução processual. Além disso, as recorrentes tiveram plena oportunidade de impugnar o referido depoimento e produzir provas em sentido contrário, o que efetivamente ocorreu. Portanto, as supostas contradições apontadas no recurso mostram-se irrelevantes para descaracterizar a responsabilidade reconhecida no acórdão. O fato de o pagamento ter sido realizado diretamente a Samuel ou de inexistir contrato formal de locação em nome da Marina X ou da senhora Carla, não afasta a conclusão de que a embarcação foi disponibilizada por intermédio da estrutura da Marina e sob a esfera de vigilância de sua proprietária. Ao contrário, reforça a negligência na guarda e fiscalização da embarcação, uma vez que se permitiu que o empregado utilizasse bem de terceiro armazenado na Marina sem qualquer controle formal ou verificação da habilitação do condutor. Igualmente, improcede a alegação de que as imagens do circuito interno afastariam a responsabilidade das recorrentes. Ainda que a vítima não tenha retirado diretamente a embarcação no interior da Marina, permanece incontroverso que a moto aquática estava sob guarda da Marina X e foi disponibilizada por empregado vinculado ao estabelecimento. Assim, as filmagens não infirmam os fundamentos adotados na decisão recorrida, tampouco descaracterizam a negligência reconhecida. No tocante à alegação de aplicação desproporcional de multa, verifica-se que a penalidade foi fixada dentro dos limites legais e observados critérios de gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica das representadas. A maior penalidade aplicada à senhora Carla Alessandra e à Marina X decorre precisamente da posição de maior responsabilidade que ocupavam na cadeia de custódia e fiscalização da embarcação, especialmente por se tratar da proprietária da moto aquática e do estabelecimento incumbido de zelar pela segurança da navegação. A conduta atribuída às recorrentes revelou-se determinante para a ocorrência do evento fatal. Por fim, cumpre ressaltar
que o acidente culminou na morte de um condutor não habilitado, circunstância diretamente relacionada à indevida entrega da embarcação sem qualquer fiscalização ou cautela mínima exigida pela regulamentação marítima. Diante do exposto, o recurso ordinário interposto pelas recorrentes deve ser conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, mas integralmente desprovido, uma vez que inexistem fundamentos jurídicos ou elementos probatórios capazes de infirmar a decisão recorrida. A palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. Assiste razão a douta Procuradoria Especial da Marinha ao representar em face das horas recorrentes Carla Alessandra Moreira Ramalho e Marina X, uma vez que as embargantes, em sua peça conjunta, não apresentaram elementos suficientes que comprovassem a existência de cerceamento no exercício do direito de suas defesas, com a argumentação de que a esposa da vítima não teria sido ouvida em juízo e seu depoimento apenas prestado em sede de inquérito e usado para a condenação das embargantes, fato que não procede. Aberta a instrução, não se manifestou a defesa acolher o depoimento da esposa da vítima. Informou apenas que não haveria mais provas a produzir, bem como, antecipadamente, em sua peça defensiva, arrolou como testemunhas as mesmas que fossem arroladas pela douta Pen, a qual não requereu qualquer oitiva de testemunhas. Quanto à suposta desproporcionalidade na aplicação das multas, as mesmas decorreram de minuciosa verificação das capacidades econômicas das recorrentes e fixadas dentro dos limites legais e observados os critérios individuais das gravidades de suas condutas, ressaltando que do acidente decorreu uma vítima fatal, condutor não habilitado. Comprovou-se pelos autos que a moto aquática de propriedade de Carla encontrava-se sob guarda da Marina e foi disponibilizada à vítima por empregado vinculado ao estabelecimento, uniformizado em horário de expediente, circunstâncias que evidenciaram a utilização da estrutura empresarial da Marina para a realização da entrega da embarcação, sem qualquer verificação da habilitação do usuário, atraindo de forma inequívoca a responsabilidade das recorrentes. Por fim, a alegação da inexistência de contrato formal de locação ou de pagamento realizado diretamente à Marina não possui o condão de afastar a responsabilidade das embargantes, bem como atribuir a responsabilidade a um outro representado empregado da Marina, não afasta a corresponsabilidade da proprietária da embarcação e da própria Marina, vide que a entrega da moto aquática ocorreu no exercício de suas funções e utilizando-se da estrutura empresarial da Marina. É como decido. Obrigado. Para o revisor Átila Cury. Eu acompanho integralmente as conclusões do desembargador Sérgio, só sugiro mudar o início ali. Eu entendo que no início do texto pode ser só um detalhe. Assiste razão às acusações da PEN, eu mudaria para assiste razão às contra-razões da PEN, já que a gente está tratando de um recurso, certo? No mérito, eu acompanho totalmente a conclusão do desembargador Sérgio, porque houve uma linha total de imprudência, né? A proprietária da Marina é proprietária da moto aquática e disse que alugou a moto aquática para o empregado dela, que, por sua vez, vai e subloca a embarcação para uma pessoa que não possui habilitação. Além disso, não sei nem como é que está a situação dessa Marina, ela não era cadastrada na autoridade marítima, que por si só já mereceria algum tipo de multa. O desembargador Nelson deve ter feito isso lá no acordo original, né? Então acompanho integralmente as conclusões do desembargador Sérgio. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Peço a palavra, excelência. Por favor. Acompanhando o eminente desembargador Sérgio, mas aproveitando já que o desembargador Átila fez uma correção, também tem outra correção, é que não são embargantes nem embargada, são recorrentes e recorrida. E trata-se de recurso ordinário e não de embargos de infringente. E só uma curiosidade é que o mesmo advogado é advogado dos três, né?
mas só trouxe elementos para recorrer dos dois e no recurso acusando o outro. Então, uma coisa também que enfraquece bastante. Vossa Excelência poderia repetir, por favor, vagarosamente? Não, é que Vossa Excelência colocou embargada no seu texto, né? E que é recurso ordinário, né? Então é recorrente e recorrida. Penha é recorrida e os recorrentes são os dois que fizeram recurso. No mérito, acompanho Vossa Excelência. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador, relator Sérgio Moura para apresentar seu voto. A decisão: receber o presente recurso, posto que tempestivo, e negar-lhe provimento, devendo a decisão prevalecer por seus próprios fundamentos. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador, relator Átila Cury para apresentar seu voto. De acordo. Como votam os demais desembargadores? De acordo. Então, decidiu o Tribunal Marítimo, por unanimidade, os termos do voto do senhor desembargador relator Sérgio Moura. Publicação do voto no processo número 22 de 2026. Decidiu o tribunal, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do senhor desembargador relator. Esgotada a matéria da pauta, a ementa do acórdão do processo julgado nesta sessão, posteriormente será publicada no EDTM para efetiva contagem de prazo para recursos. Muito obrigado, senhora secretária, pela condução da pauta. Antes de encerrar a sessão, nós tínhamos combinado de assinar o regimento interno processual, acho que todos assinaram, exceto o desembargador Sérgio de Moura. Peirinha, por favor. Não. 288 páginas. Na verdade, isso era para ser assinado. Eu estava observando o último regimento interno. Cara, sabe quem assinou? Eu fui olhar. Não sei se vocês conversaram, mas bom, senhores, então está aprovado o novo regimento interno processual do Tribunal Marítimo. Parabéns a todos os envolvidos, principalmente a Corregedoria e Jurisprudência e seu gabinete. Mas foi assinada. Também temos a resolução relativa à regulamentação do teletrabalho. Tá? Parabéns a todos que participaram. Então, não é nada. Sabe quanto tempo a gente está batalhando em cima desse regimento interno? 4 anos. Estou brincando, 4 anos não. Mas eu acho que é
um ano, né? A gente estabeleceu que tinha que refazer, né? Sempre tem um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. Fechar esse regimento interno que vai perdurar aí por 4 anos, né? Que nos 4 anos, não, novidades. O Almirante Lobo vai trazer novidades internas aí. Eu tenho conversado bastante, vejo assim a empolgação dele com o tema. Então, se preparem também aí para mais celeridade, mais legitimidade ao nosso tribunal. Palavra aberta. Peço a palavra para também, como sendo a última sessão minha aqui com o pleno reunido, né? Ontem eu já tive a oportunidade de agradecer meus pares aqui da melhor turma, ou melhor, da turma de primeira turma. Agora, então, agradeço também os meus demais pares de todo o pleno, do desembargador Marcelo, desembargador Átila, desembargador Sérgio, por me aturarem meu humor, às vezes, fora de hora, e meu ar professoral, muitas vezes, de processo civil, e espero não tê-los perturbado a paz demais, principalmente o desembargador Átila, que foi, porque está mais assim na pontaria, mais fácil de acertar ele do que qualquer outro. E o desembargador Sérgio chegou muito recentemente, eu não tive tempo de perturbá-lo tanto, mas agradeço muito novamente a doutora Ana Paula por ter conduzido essas sessões, o desembargador presidente Ralph Dias, pelos últimos 4 anos maravilhosos que nós passamos aqui no Tribunal Marítimo com Vossa Excelência, que foi uma pessoa que trouxe para todos nós aqui muita alegria de vir trabalhar. Marcelo falou esses dias essa mesma coisa, sabe? Todos aqui nesse tribunal vinham para cá com um sorriso no rosto, sabendo que íamos chegar num ambiente, o ambiente de trabalho aqui ficou muito bom com Vossa Excelência. E também eu aproveito, então, repetindo as palavras de ontem, saudar a chegada do almirante Lobo, como esqueceu uma coisa dessa? Lobo, e desejá-lo 4 anos maravilhosos aqui, ou mais, né? O almirante Corrêa ficou 8, então que sejam 8, 12, quantos anos forem, maravilhosos, mas sempre numa crescente de alegria, de paz, de espírito, né? Porque esse tribunal nos proporciona isso, é um ambiente de trabalho excelente, pessoas maravilhosas, pessoas dedicadas para fazer o melhor. Nós não fazemos parte da justiça, né? Fazemos parte do Poder Executivo, mas damos exemplo para a justiça, de celeridade, de boa técnica, de camaradagem, de urbanidade, da forma como a gente trata os advogados. Os advogados vêm aqui para nos dizer isso, né? Não sou eu que estou dizendo, eles nos dizem isso, são muito bem recebidos aqui, são muito felizes de trabalhar conosco, e eu tenho certeza que o senhor vai ter uma relação maravilhosa com esses advogados, com esses meus pares, que eu vou deixar aqui, deixá-la para o senhor de presente, o doutor Marcelo Neves, que é uma pessoa muito querida aqui no meio marítimo, muito conhecido, um desembargador, o futuro desembargador Marcelo Neves, e que daqui a 3 anos, quem sabe, eu volto. Se o Marcelo fala, não, Nelson, fica mais um pouquinho, talvez eu fique mais um pouco, mas senão eu daqui a 3 anos estaria de volta. Agradeço também até essa oportunidade de poder fazer, que é o Tribunal Marítimo, na pessoa do desembargador Ralph, de poder ter essa oportunidade de organizar a minha vida que eu estava precisando. Então era isso, senhor desembargador. Senhor presidente. Obrigado. Então, antes de encerrar, agradecer, esse é o último plenário, comecei aqui na sessão 7.600. Não foi 7.600. Hoje, né, ainda vai ter mais uma, 7962, então foram 362 sessões. Considerando 8 a média, né? A gente vê a quantidade de julgamentos que a gente teve que fazer, processuais. Eu agradeço a paciência de todos aí, a colaboração, né? No caso das minhas dúvidas, que são muitas, ainda continuam algumas,
mas sempre colaborando aí para a condução da pauta, para a presidência das sessões e o dia a dia do tribunal em termos processuais. Eu sempre falo isso. Eu sempre comento isso. Foram os 4 anos mais felizes da minha vida na Marinha, não só em termos profissionais, mas também do dia a dia. Tá? Durante a Marinha a gente tem muitos desafios, né? Mas aqui a gente tem uma liberdade muito grande de se expressar, para a gente tocar o que a gente quer. E foi aquilo que comentaram: você vai ter autonomia. E como é boa essa autonomia, né? Realmente sabendo usar grandes poderes, grandes responsabilidades, mas eu sempre prezei aí pela imagem do Tribunal Marítimo, à frente das duas vertentes, não só da comunidade marítima, como também da comunidade jurídica, que são os dois grandes atores que labutam aqui no tribunal. Tá? Dia 29 eu vou falar mais um pouquinho, mas já agradeço a cada um. Tá? A desembargadora Maria Cristina, que não está presente aqui, mas vai ouvir e vai, meninos, né? Vai mandar o menino. Falar nisso, tem que incluir o Almirante Lobo já no nosso grupo, né? O desembargador Sérgio de Moura, um velho conhecido, fico muito feliz em dar a posse a sua cadeira, o meu amigo Júlio César, né? De outras datas. O desembargador Átila também, já nos conhecemos há muito tempo. O desembargador Nelson também, que me ajudou muito aí no dia a dia, nas batalhas, nas discussões, nem sempre concordando, nem sempre eu concordando, mas eu acho que isso é muito saudável para a gente evoluir o tribunal, pela gentileza, pela, como se diz, deferência que o desembargador Fernando Ladeiros também sempre me deu, a minha pessoa também, ao meu cargo. Eu tive a oportunidade de participar dos 50 anos de formatura como convidado, me senti um familiar, né? E era para sentir mesmo, né? Então foi tudo muito bacana aquele dia, né? E foi materializado, né? E isso está na minha galeria, tá? Dos meus troféus. E ao desembargador, nosso decano, vice-presidente, o desembargador Marcelo Davi também. Também me ajudou muito, né? No dia a dia, na batalha, nas discussões. E no final a gente sempre prezava pelo nome do Tribunal Marítimo, pelo qual eu até invejo o carinho que o senhor tem por esse tribunal. A gente na Marinha, a gente não fica, né? Os oficiais de Marinha não ficam 30 anos. E até algumas que a gente queria ficar 30 anos, né? Mas nós não conseguimos ficar, mas mesmo assim, né? Seu carinho é muito grande. Sempre prestigiei como decano, depois da saída da desembargadora Maria Cristina. E como vice-presidente agora também, com um gabinete à sua disposição para poder trabalhar em termos de corregedoria. Vou aproveitar que ele está aqui, lá no cantinho, lá no final, também deixar claro aqui que o desembargador Barros Coutinho, grande amigo de outras batalhas, e essa foi a mais legal, né? Das batalhas que a gente teve aí nesses poucos anos ali no final, né? A gente teve algumas batalhas, alguns desafios, mas esses 4 anos foram os mais legais e os mais divertidos. A Denise leva lá para sua patota, tá bom? Para as desembargadoras e para as procuradoras e para o procurador lá, o bom convívio, né, que nós tivemos aqui, vocês sentados à minha direita, também sempre me ensinando alguma coisa e de vez em quando perguntando, a gente discutindo,
os meirinhos que passaram por ali também. E a doutora Ana Paula, que nos momentos difíceis aqui, ela, Almirante, não faça isso. Aqui, eu acho que isso não passou com muita descrição. Muito Paulo. Almirante Lobo, terá os 4 anos mais felizes. Tá? Então, e para mim, algumas vezes a gente já teve situações bem difíceis, desfavoráveis, algumas muito favoráveis também. Mas para mim é um orgulho passar esse lugar aqui, essa cadeira para o senhor. Bom, muito obrigado. Seja bem-vindo. Tu já ouviu 18 vezes, já ouvi a 19ª, vai ouvir a 20ª e a 300ª lá no dia 29. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Agradeço a todos e que Deus continue iluminando, Jesus continue abençoando esta corte, esta egrégia corte. Tá bom? Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão do dia 23 de julho.